Venha para a Escola Bíblica Dominical, a maior escola de teologia mundial. Todo domingo às 10 na IB Curitiba. Vem aprender da palavra de Deus. Faixas etárias têm lugar especial. Conceitos bíblicos para a vida real. A IBD é uma grande lição. Na IB Curitiba, educação e salvação. Venha para a Escola Bíblica Dominical, a maior escola de teologia mundial. Todo domingo às 10 na IB Curitiba. Vem aprender da palavra de Deus. Vem aprender da paz. Faixas etárias têm lugar especial. Conceitos bíblicos para a vida real. A IBD é uma grande lição. Na IB Curitiba, educação e salvação. Venha para a Escola Bíblica Dominical, a maior escola de teologia mundial. Todo domingo às 10 na IB Curitiba. Vem aprender da palavra de Deus. Venha para a Escola Bíblica Dominical, a maior escola de teologia mundial. Todo domingo às 10 na IB Curitiba. Vem aprender da palavra de Deus. Palavra de Deus. Vem aprender da palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs que nos acompanham ao vivo através das nossas redes sociais e através também da nossa transmissão da Escola Bíblica Online. Eu sou o pastor Atos Aires, pastor adjunto da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba e missionário no campo de Lisboa, capital portuguesa. É uma grande satisfação recebê-los e recebê-las aqui para esse momento de compartilhamento de ensinamentos bíblicos e também de aprendizagem acerca das Sagradas Escrituras. Primeiramente, gostaria de reiterar a nossa satisfação, a nossa honra em recebê-lo aqui nesse ambiente acolhedor de aprendizagem, de diálogo, de conversa, de esclarecimento de possíveis dúvidas acerca da nossa lição da revista de estudos e discipulado para esse segundo trimestre da Editora Batista Independente. E gostaria também de estimular você a ler os nossos textos bíblicos inspirativos, ler atentamente a todos os tópicos, a todos os capítulos dessa segunda lição do nosso segundo trimestre da revista de estudo e discipulado intitulada Vida Cristã, série Vida Cristã, e ainda aprender conosco nesse grande tema que nós vamos debater hoje, intitulado Ser Cristão, um novo estilo de vida. Para você que tem a sua revista de estudo e discipulado, seja na versão impressa ou digital, essa segunda lição está a partir da página de número 9 e ela foi redigida pelo pastor José Aldoir Taborda. Portanto, é um tema extremamente conveniente, um tema pertinente para a nossa revista de estudos e discipulado desse segundo trimestre, série Vida Cristã.
Afinal, como ser um legítimo cristão numa sociedade pós-moderna dominada por valores relativistas, excludentes e, infelizmente, antiquados à cultura cristã? Como assumir esse novo estilo de vida? Como enfrentar os desafios da atualidade conservando os valores religiosos da nossa cultura cristã. Então, nós vamos hoje aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus e espero que você seja ricamente edificado por essa lição da Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, situada na Rua Guararapes, número 2058, na Vila Isabel, em Curitiba. Portanto, para nós aprendermos um pouco mais, já vamos iniciar aqui a nossa escola bíblica. Lembrando sempre que você pode compartilhar as suas dúvidas acerca da nossa lição através dos comentários das redes sociais ou então ao vivo na nossa escola bíblica online, realizada todos os domingos, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Portanto, nós temos aqui alguns recursos adicionais que podem ajudá-la na compreensão mais específica do nosso conteúdo. Primeiramente, as palavras-chave que envolvem conceitos fundamentais para a compreensão dessa segunda lição da revista, como novo nascimento, estilo de vida cristã, o velho homem morto em seus pecados, em seus delitos, e um novo homem fruto desse nascimento requerido pelos textos sagrados. A renovação de mente, a santidade, a justiça, a verdade, a identidade cristã, a transformação interior, a vida no espírito, a ética cristã e os princípios pautados no reino de Deus. Aqui estão também elencados alguns textos bíblicos adicionais que podem ajudá-lo na compreensão dos conceitos que serão trabalhados durante essa aula, né? Conceitos relacionados à vida cristã, à vida prática, e você vai poder mergulhar um pouco mais nesse conteúdo riquíssimo da segunda lição. Vamos adiante. Portanto, o próximo slide, nós temos o nosso texto áureo, que está baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. É um dos textos bíblicos mais conhecidos no Novo Testamento, e assim diz, segundo a nova versão internacional. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. A palavra de Deus aponta para a necessidade de um novo nascimento. E isso já foi trabalhado por Jesus Cristo no seu diálogo com o fariseu Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, sobre a necessidade de nascer de novo. Quando ele fala, necessário vos é nascer de novo para entrar no reino de Deus, afinal, o que significa? Significa que as coisas antigas, que o nosso velho homem, os nossos hábitos delituosos, frutos, né? Obras da nossa natureza carnal, congênita, portanto, ela é fruto, ela é herdada desde o nosso nascimento e se manifesta no nosso comportamento carnal antes de conhecermos a Cristo. Porém, quando conhecemos a Cristo, temos um encontro, uma experiência pessoal com Ele e entregamos a nossa vida ao seu senhorio e à sua salvação, nos tornamos uma nova criação. Além da nossa confissão pessoal de fé, nos tornamos discípulos de Cristo e descemos as águas do batismo, nos tornamos uma nova criação, assumimos uma nova identidade. E o que o apóstolo Paulo refere na segunda epístola destinada à igreja em Corinto, no capítulo 5, verso 17, é que as coisas antigas já não devem dominar sobre a nossa nova identidade. Elas já não devem aparecer, elas não devem ser explícitas nessa nova identidade. Mas
nós devemos assumir uma nova cultura, novos valores, novos princípios éticos, morais e espirituais pautados nas Sagradas Escrituras. Então, nós vamos aprender um pouco mais adiante na nossa lição. Como sempre, essa lição estabelece 3 principais objetivos. O primeiro, conhecer a comparação que Paulo faz sobre o estilo de vida dos gentios e dos cristãos. Necessariamente, ao assumir essa nova identidade, nós temos um estilo de vida diferente daqueles que não conhecem a Cristo ou não professam a fé cristã. O segundo é perceber os conflitos espirituais gerados na confrontação do cristianismo com o paganismo e a religiosidade formal. Portanto, como explícito nessa frase, a religião cristã, os valores cristãos confrontam os princípios cultivados pelo paganismo, ou seja, pela deturpação religiosa. Esse termo, paganismo, é um termo pejorativo utilizado para se referir a religiões que adoram a diversos deuses, ou seja, são politeístas. E, portanto, é uma religião não formal. É preciso que os nossos valores espirituais, que os valores espirituais disseminados pela cultura cristã, confrontem os valores semeados, cultivados nesse mundo. Caso contrário, a religião cristã acaba aderindo às distorções doutrinárias, às deturpações éticas e morais naturais da carnalidade. E o terceiro é praticar. Nada adianta conhecer ou perceber os nossos valores se não os colocarmos em prática, se não os aplicarmos na nossa vida cotidiana. Os princípios da nova vida, que são fruto de uma mente constantemente renovada pelo Espírito Santo, devemos colocá-los em prática todos os dias, é um exercício diário de aplicação, de prática cristã. O nosso texto bíblico inspirativo central está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 17 a 24. Eu lerei segundo a versão bíblica da nossa revista de estudos e discipulado, é a Nova Versão Internacional, mas você pode também acompanhar segundo outras versões, outras traduções bíblicas. Diz assim o texto: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Gentios são todos aqueles que não professam a mesma fé vigente. No Antigo Testamento, os gentios eram considerados os povos não judeus, e aqui Paulo está se referindo à cultura secular, aqueles que não fazem parte da religião cristã. E você pode me interrogar que Paulo foi o apóstolo dos gentios, então como ele pode proferir uma sentença contra a cultura gentia? Pois bem, Paulo aqui não está se referindo à identidade não judaica dos gentios. Ele não está combatendo os povos gentílicos, mas os valores, os princípios disseminados pela cultura secular que já não estão intrincados nessa nova identidade cristã. Embora os gentios pudessem se converter ao cristianismo, eles não deviam continuar praticando os mesmos delitos, as mesmas infrações, enfim, as mesmas práticas pagãs da sua velha natureza. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo percebido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele
e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aqui nós temos em 8 versículos alguns princípios que devem nortear a prática cristã, muito claros e incipientes. Portanto, aqui nós temos a divulgação da nossa nutrição espiritual em 13 porções, das nossas revistas de estudos e discipulado aplicadas tanto ao público jovem, infanto-juvenil, como também ao público adulto. Ambos estão na série Vida Cristã e trabalham lições articuladas em um mesmo tema. Portanto, assim como uma alimentação saudável é essencial para o nosso corpo, os estudos bíblicos também são fundamentais para garantir a nossa vida, a nossa saúde cristã, o nosso crescimento espiritual. E aqui está o nosso cardápio completo, com 13 lições, 13 porções de conhecimento e reflexão. E cada lição é um nutriente fundamental para a sua alma. A você que ainda não tem acesso à nossa revista, adquira em qualquer uma das nossas igrejas batistas independentes ao redor do Brasil, e você poderá acompanhar todos os domingos e todas as sextas-feiras a nossa escola bíblica online, promovida pela Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, no estado do Paraná. Portanto, vamos introduzir a nossa lição. O apóstolo Paulo, que foi chamado para pregar aos gentios, aqueles que não professavam a sua fé no Deus da religião judaica, ou agora da religião judaico-cristã, escreve para uma igreja cuja maioria dos fiéis era de origem pagã helenista. E para compreender o contexto histórico e cultural em que estava imersa a igreja fundada em Éfeso, é necessário conhecer a cultura dessa cidade localizada na Turquia, região da atual Turquia, e que abrigava um dos maiores templos de adoração pagã da antiguidade, um templo consagrado à deusa Ártemis dos romanos, ou Diana dos gregos. Era uma cidade cosmopolita, conhecida por ser uma das maiores rotas comerciais da antiguidade, e além disso, era habitada por uma imensidão de povos, de culturas, que se aglomeravam ali para cultuar aos seus deuses, em particular a deusa Ártemis ou Diana, a deusa da sexualidade, da fertilidade. E ali esse templo ficou consagrado e conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Até hoje, essa região ainda abriga as ruínas do templo consagrado à deusa Ártemis, construída no século VI a.C., que foi destruído várias vezes, sendo a última no ano 262 depois de Cristo pelos godos. E na época do apóstolo Paulo, já no primeiro século, esse templo recebia pessoas de várias culturas. E quando o apóstolo Paulo chega a essa cidade, a cidade de Éfeso, em uma de suas viagens missionárias, funda ali uma comunidade missionária de novos cristãos. E, através dos sinais e prodígios operados pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, muitas pessoas se convertem, e esses fiéis, embora agora professassem a Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda tinham em sua natureza alguns princípios, alguns valores que confrontavam a religião cristã. Embora naquela igreja também existisse uma população judaica convertida ao cristianismo, muitos fiéis vieram do paganismo, eram novos cristãos convertidos e
e traziam consigo muitos hábitos da sua velha cultura, do seu velho homem. Na primeira metade da carta aos Efésios, ele chama cristãos e judeus a serem um só povo. Aqui é uma quebra de barreiras culturais e religiosas que separavam os judeus e os cristãos. Havia na comunidade cristã primitiva muitos mestres legalistas judaizantes que tentavam propagar ainda as leis vigentes no Antigo Testamento, as 603 leis mosaicas, para serem seguidas pelos cristãos. Porém, o apóstolo Paulo rebate, refuta todos esses argumentos dos mestres judaizantes que tentavam impor na nova religião as velhas leis, o velho legalismo da religião judaica, e assim separar judeus e cristãos. Paulo aqui combate essa ideologia e convoca tanto cristãos como judeus a serem um só povo. O povo de Deus já não era mais aquela nação eleita de Israel, eleita lá no Antigo Testamento, mas agora se expande para outras culturas, inclusive para o povo gentil. A obra de Cristo na cruz acabou com a razão da inimizade. Agora, cristãos e judeus, judeus e gentios, cristãos e gentios, ricos e pobres, senhores e escravos, homens e mulheres, fazem parte, são reconhecidos como um só povo e já não há mais inimizade entre eles. Agora ele está conclamando todo o povo de Deus a ser um povo santo. E a palavra santo vem do grego kyrios, né? Que significa um povo separado para uma obra, um povo que está reservado, isolado do mundo para viver para Deus. O termo hagios significa isso, é um povo separado, um povo santo para servir ao Senhor. E ele começa a sua carta de uma forma incisiva, conclamando todo o povo a ser também um povo santo. Na segunda metade da carta de Efésios, Paulo passa a ser mais contundente. E mesmo falando a um povo de origem não judaica, ele insiste em Efésios 4,17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. O versículo, a princípio, parece insinuar que os convertidos precisavam aprender a viver como cidadãos do reino de Deus, como peregrinos e forasteiros em terras estranhas, como nos exemplifica Salmo 119, 19. Influenciados por sua velha natureza, ainda não haviam se libertado completamente dos antigos costumes. Os gentios, portanto, convertidos ao cristianismo, que passaram a professar a sua fidelidade a Cristo, não haviam ainda se libertado completamente dos seus velhos hábitos, dos seus velhos costumes. Eles trouxeram elementos do paganismo para o seio da comunidade cristã. Porém, Paulo adverte a igreja, a comunidade de Éfeso, que esses velhos costumes deveriam ser completamente extirpados. A má conduta dos gentios não deveria ser seguida pelos novos cristãos, pelos adeptos do cristianismo. Aqui o apóstolo Paulo está naturalmente generalizando, visto que nem todos os não cristãos possuem uma conduta ética depravada como ele retrata. Mas o que ele está enfatizando, está demonstrando, é um modelo de vida típico do paganismo que os cristãos deveriam evitar. Ou seja, aqueles vários costumes típicos da carnalidade deveriam ser extirpados, deveriam ser abolidos. Essa má conduta não deveria ser praticada pelos fiéis cristãos. E por isso aqui é usado
uma espécie de paralelismo antitético a fim de realçar a diferença no comportamento cristão, tendo em vista que é uma nova criatura cujos contrastes nós procuramos realçar nessa lição. Então, deve haver um contraste entre a conduta cristã e a conduta pagã, entre a conduta da religião cristã e a conduta dos gentios. É preciso haver essa ruptura para que uma nova identidade seja plenamente assumida por todos aqueles que professam a Cristo como seu Salvador. Portanto, há contrastes, ou seja, há diferenças que podem ser constatadas a partir de uma simples ou complexa comparação. O primeiro contraste diz respeito ao nosso modo de pensar e de falar. Os gentios andam na futilidade dos seus próprios pensamentos, segundo o versículo 17, e se corrompem por desejos enganosos, mas o cristão deve levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O nosso pensamento, primeiramente, o nosso pensamento que reflete a forma como agimos, o pensamento é o centro das nossas emoções, dos nossos desejos, a mente é o centro, a sede dos nossos pensamentos deve refletir a nossa obediência de Cristo. Porque de nada vale o nosso estereótipo, a nossa conduta refletir a Cristo se os nossos pensamentos não passarem por uma transformação espiritual. É a isso que o apóstolo Paulo se refere em 2 Coríntios 10:5, em Romanos capítulo 12, verso 2, quando ele adverte que é necessário passar por uma transformação de mente ou uma transformação de espírito para então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa transformação, do grego metanoia, uma transformação de pensamento, uma transformação de mente, deve ser o primeiro contraste entre um público cristão e um público secular, pagão ou não cristão. A nossa forma de pensar deve ser diferente do mundo. Nós não devemos seguir as tendências pecaminosas pregadas pela cultura secular. O cristão é aquele que assume uma forma de pensar diferente do mundo. A conduta moral dos pagãos se mostra num linguajar impuro, muitas vezes dominada por palavras torpes, por palavras grosseiras, por reclamações, por murmurações, por um pensamento malicioso, cheio de cobiça, segundo Efésios capítulo 5, versos 3-5. Segundo Paulo, os cristãos devem fugir e evitar esse tipo de comportamento. Uma conduta maliciosa, perniciosa, uma conduta imoral. O cristão deve refletir a sua crença em Cristo, tanto nos seus pensamentos como no seu modo de falar. Até porque a nossa língua profere o que o nosso coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de amargura, a minha boca pronunciará palavras de amargura, palavras amargas, palavras carregadas de ódio, de violência. Porém, se o meu coração estiver em Cristo, a minha boca proferirá palavras de bênção, de transformação, o anúncio das boas novas. Como disse Jesus, os cristãos, embora estejam no mundo, não são do mundo. Nós estamos inseridos nesse sistema cultural, político e econômico corrompido por forças espirituais malignas. Como diria a primeira epístola de João, o mundo jaz no maligno. Porém, esse mundo a que Jesus, a que João se referem,
é o sistema social representado pelo vocábulo grego cosmos, aliás, pelo vocábulo grego eos, ou seja, a era, o sistema social. Porém, nós pertencemos a um outro mundo. Nós não somos desse mundo, desse sistema social. Nós pertencemos ao Criador do cosmos, Criador do mundo, do universo. Nós somos de outro reino, conforme nos indica Colossenses, capítulo 1, verso 13. Portanto, nós não devemos agir com imoralidade, com cobiça, com ganância e malícia, segundo os costumes dessa cultura social dominada pelo império das trevas. Nenhum imoral tem parte no reino de Deus. Portanto, nós não devemos agir como um. Nós devemos evitar todo tipo de obscenidade, todas as conversas tolas, vazias, discussões vazias que não nos levarão a lugar algum. Os gracejos imorais, costumes libidinosos. Nós devemos evitar as impurezas do mundo que não são convenientes à nossa cultura. Mas, ao invés disso, devemos nos apresentar a Deus com ação de graças. Porque nós não somos desse mundo e, portanto, não devemos pensar nas coisas que são dessa terra, mas exclusivamente nas coisas do céu. Mas você pode me perguntar, Atos, então eu não devo me preocupar com a minha vida nesse mundo? Pelo contrário, nós devemos sim viver uma vida íntegra, honesta, reta nesse mundo, sim, e devemos trabalhar, todos nós temos o nosso trabalho secular, todos nós devemos nos ocupar com a nossa família, porque são bens gerados, são bens delegados por Deus a nós, mas nós não devemos nos corromper com costumes que confrontam a nossa identidade cristã, a nossa nova identidade cristã. Portanto, é lícito aos cristãos entrarem naquela brincadeira, a famosa brincadeira do dia 1º de abril, conhecido como o dia da mentira, e se divertirem enganando os outros? Será que é conveniente nós entrarmos nesse tipo de brincadeira baseada na mentira, a mentira que confronta a nossa identidade baseada na verdade? A Bíblia declara que o diabo é o pai da mentira. O próprio Jesus declara que o diabo é o pai da mentira em João 8,44. Então, seria lícito ou conveniente que nós cristãos nos enredássemos ou imitássemos o mundo nessa vã maneira, nessa vã conduta? Quantos cristãos ainda se divertem com pensamentos imorais e utilizam nas suas conversas palavras de baixo calão que não refletem uma conduta moral transformada pelo Espírito Santo? Pode isso prejudicar o desenvolvimento da vida espiritual ou não tem nada a ver? Na verdade, o diabo tenta manipular a nossa mente, os nossos pensamentos, nos fazendo adotar uma conduta, uma postura leviana diante de todas essas corrupções espirituais. Não tem nada a ver, não deve dominar o nosso pensamento. Esse tipo de pensamento imoral, de conversas impuras, não devem fazer parte do nosso procedimento cristão. Então, todo tipo de moralidade deve ser extirpado. E se houver alguma insinuação para o pecado, alguma brecha, por menor que seja, ela deve ser fechada, porquanto um mau costume pode corromper por completo uma vida. As más conversações corrompem os bons costumes. É isso que nos indica um famoso provérbio que foi encaminhado pelo apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 33.
Então, tudo aquilo que corrompe a nossa natureza, a nossa nova natureza espiritual, transformada pelo Espírito Santo mediante a sua atuação, mediante o arrependimento, deve ser extirpada do nosso meio. O segundo contraste, não basta apenas ter o pensamento ou a fala renovada, mas a nossa conduta moral deve se diferenciar desse mundo. Paulo retrata o terrível caminho do mal, pois os gentios se tornaram insensíveis. Ou seja, perderam toda a capacidade de sentir vergonha pelos seus atos. Eles não se envergonham pelas suas conversas imorais. Quantas vezes você, às vezes, chega numa roda de amigos, seja no trabalho, ou seja na faculdade, e as pessoas estão ali pronunciando piadas imorais, fazendo brincadeiras sem qualquer tipo de moralidade, sem qualquer tipo de valorização à integridade humana. E o cristão é confrontado, é desafiado a ter um modelo de conduta, um paradigma totalmente diferente do mundo, né? Nós não devemos trilhar o caminho do mal, porque nesse caminho do mal a nossa conduta moral é manipulada. E nós podemos nos tornar insensíveis à verdade de Cristo. E a perda de sensibilidade significa que nós nos tornamos alheios à atuação do Espírito Santo, pois é ele quem provoca a sensibilidade espiritual nas pessoas que são transformadas por ele. Portanto, por causa desse tipo de bloqueio na consciência, as pessoas se entregam a todo tipo de impureza moral e entram num processo de apateísmo, ou seja, eles ficam totalmente alheios tanto à vida de Deus quanto a qualquer senso de moralidade. Se você perguntar a uma pessoa insensível o que é uma experiência com o Espírito Santo, o que é amor, para eles, provavelmente, isso não vai significar nada, porque elas perderam o senso de moralidade. E esse mundo, basta você abrir as grandes mídias sociais, ligar a sua TV, acessar as redes sociais, você perceberá que as pessoas perderam completamente o pudor, perdeu-se a moralidade, perdeu-se o senso de respeito tanto à religião como à ética cristã. Vivemos em um mundo totalmente decaído na vergonha dos seus pecados e que não consegue sentir a abominação por costumes que deveriam ser combatidos. Vejamos algumas décadas, alguns costumes que hoje são tidos como naturais, eram, na verdade, ruins, né? Eram combatidos. No século passado, alguns costumes eram preservados, alguns valores naturais da religião cristã eram ainda preservados. Porém, hoje, o que nós vemos é uma degradação moral. O que nós vemos é um apateísmo, ou seja, é a perda de empatia, é a perda de senso moral, é a perda de pudor. O apateísmo, portanto, é uma espécie de apatia, ou seja, é uma atitude de apatia, de indiferença à existência de Deus. Portanto, o que nós vivemos hoje é um grande mal que eclode, inclusive, no meio religioso e constitui um grande perigo para a fé cristã. Para isso, o apateísmo ele não faz qualquer diferença. As pessoas esqueceram da existência de Deus, elas se tornaram indiferentes para essa grande verdade. Essa atitude abre porta para a licenciosidade, pois nada é relevante do ponto de vista moral e espiritual. As pessoas que se entregam com avidez às suas próprias paixões e perdem todo tipo de sensibilidade. No versículo 19, Paulo adverte, denuncia esse comportamento.
Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E essa impureza é sexual, é moral, essa impureza é emocional, é uma impureza psicológica. Portanto, a expressão com avidez mostra que nada refreia aquele que tem vontade de satisfazer o seu próprio desejo cobiçoso, nem qualquer consideração a respeito da conduta moral, né? Eles desrespeitam o senso direito do outro para satisfazer os seus próprios impulsos, sejam sexuais ou sejam morais. E Paulo aqui dá a entender outros aspectos, quando, por exemplo, ele fala: abandone a mentira. Aquele que furtava, não furta mais, antes trabalhe para